A torcida do Cruzeiro vive dias de expectativa antes do confronto contra o Vasco da Gama e um dos assuntos mais comentados entre os torcedores é a possível presença de Caio Jorge na partida. O atacante que vem sendo peça importante no sistema ofensivo da Raposa virou dúvida nos últimos dias e agora existe uma grande expectativa para saber se ele estará em campo ou não. Desde que chegou ao Cruzeiro, Caio Jorge conquistou rapidamente o carinho da torcida com mobilidade, velocidade e presença diária. O atacante se tornou uma das principais armas ofensivas da equipe em vários jogos recentes. Ele demonstrou ser decisivo, seja marcando gols importantes ou abrindo espaços para os companheiros. Por isso, qualquer notícia envolvendo sua condição física ou possibilidade de ausência gera preocupação entre os torcedores. Nos últimos treinamentos, a comissão técnica tem adotado cautela em relação ao atacante. A ideia é evitar qualquer risco de agravamento de problema físico ou desgaste que possa comprometer sua sequência na temporada. O calendário do futebol brasileiro é extremamente intenso, com jogos praticamente a cada 3 dias, e administrar o elenco virou uma das tarefas mais importantes para qualquer treinador. Mesmo com essa cautela, existem sinais de que Caio Jorge pode sim aparecer entre os relacionados para o jogo contra o Vasco. Pessoas próximas ao departamento de futebol indicam que o atacante apresentou evolução nos últimos dias e tem respondido bem aos trabalhos físicos realizados no clube, e isso aumentou a esperança de que ele esteja pelo menos à disposição da comissão técnica para a partida. Caso Caio Jorge esteja apto a jogar, a tendência é que ele seja utilizado de alguma forma durante o jogo, pode ser como titular, dependendo da avaliação final da comissão técnica, ou entrando no decorrer da partida para dar mais força ao ataque do Cruzeiro. Essa estratégia já foi utilizada outras vezes, especialmente quando um jogador retorna de algum desconforto físico. A presença de Caio Jorge também tem impacto direto na forma como o Cruzeiro organiza seu sistema ofensivo. Quando ele está em campo, a equipe ganha profundidade e velocidade nos ataques. O atacante costuma fazer movimentos inteligentes entre os zagueiros adversários e também ajuda na pressão na saída de bola do rival. Contra o Vasco, essas características podem ser fundamentais. O time carioca costuma ter uma defesa física e competitiva que exige atacantes rápidos e com boa movimentação para quebrar as linhas defensivas. Caio Jorge tem exatamente esse perfil, algo que pode fazer muita diferença em um jogo equilibrado. Outro ponto importante é a confiança que os companheiros de equipe têm no atacante. Jogadores do meio-campo frequentemente procuram Caio Jorge quando precisam de uma opção de passe no ataque. Sua movimentação abre espaço para atletas que chegam de trás, criando oportunidades de finalização para o Cruzeiro. A torcida também reconhece esse impacto nas redes sociais. Muitos torcedores têm comentado sobre a importância da presença do atacante na partida. Alguns acreditam que ele pode ser o fator decisivo para a vitória, enquanto outros defendem que o clube deve ter cautela para evitar qualquer risco de lesão mais séria. Essa discussão é bastante comum no futebol moderno. De um lado existe a vontade do jogador de estar em campo e ajudar a equipe, do outro está a responsabilidade do departamento médico e da comissão técnica em preservar a saúde do atleta. Encontrar esse equilíbrio é sempre um desafio. Além disso, a possível presença de Caio Jorge também mexe com o planejamento tático do adversário. Quando um atacante com suas características está disponível, a defesa rival precisa se preparar para lidar com sua velocidade e capacidade de finalização. Isso pode mudar completamente a forma como o Vasco organiza seu sistema defensivo. Outro fator que aumenta ainda mais a expectativa para essa partida é a importância do jogo dentro da competição. Cada ponto conquistado pode fazer diferença na tabela, seja na luta por posições mais altas ou na busca por estabilidade no campeonato. Por isso, contar com os principais jogadores disponíveis é sempre um fator positivo. Nos bastidores do Cruzeiro, a sensação é de otimismo moderado. A evolução física do atacante tem sido acompanhada diariamente e existe uma esperança real de que ele esteja pronto para atuar, porém a decisão final deve acontecer apenas próximo do jogo, após a última avaliação médica e física. Caso Caio Jorge seja confirmado entre os relacionados, a notícia certamente vai animar ainda mais a torcida do Cruzeiro. O atacante tem se mostrado um jogador decisivo e sua presença aumenta consideravelmente o potencial ofensivo da equipe. Por outro lado, se ele não puder atuar desde o início, o elenco ainda possui outras opções para o setor ofensivo. O Cruzeiro vem trabalhando para ter um grupo competitivo capaz de manter o nível mesmo quando algum jogador importante está ausente. De qualquer forma, a expectativa continua crescendo à medida que o dia da partida se aproxima. A torcida acompanha cada atualização sobre a situação do atacante, esperando pela confirmação de que ele poderá entrar em campo contra o Vasco. E se Caio Jorge realmente estiver
Em campo, uma coisa é certa: a defesa adversária terá muito trabalho. O atacante já demonstrou que gosta de jogos grandes e não costuma desperdiçar oportunidades quando elas aparecem. Agora resta aguardar os próximos capítulos dessa história. A resposta definitiva deve chegar apenas nas horas que antecedem o confronto. Até lá, a pergunta continua no ar entre os torcedores: Caio Jorge vai ou não jogar contra o Vasco? E você, torcedor do Cruzeiro, acredita que Caio Jorge deve começar como titular se estiver em condições, ou seria melhor utilizá-lo apenas no segundo tempo para evitar riscos? A discussão está aberta e a expectativa para esse confronto promete ser enorme. Bola de futebol, cara de raposa.